Questão 2. Um Fusca em movimento acelerado, num determinado instante, atinge a velocidade de 90 km por hora, quando se envolve em uma colisão frontal com um caminhão. A força que o caminhão exerce sobre o Fusca durante o contato é maior, menor ou igual à força que o Fusca exerce no caminhão? Isso é uma pergunta. E aí vem aqui, então, por que o Fusca normalmente sofre mais dano do que o caminhão? Bem, olha só, essa questão ela está muito mal formulada, está mal escrita, porque ele colocou então, como assim? Ele nem dei a resposta ainda, ele já está fazendo uma pergunta como se soubesse a resposta ou indicando a resposta. Além da questão estar mal formulada, ela não faz muito sentido para o que está sendo pedido, mas a gente vai discutir um pouco sobre ela, tá? Do mesmo jeito, e eu vou discutir indicando o que faria sentido na pergunta. Bem, a ideia é a seguinte, nós estamos estudando ali a terceira lei de Newton, ação e reação. E se você veio da questão 1, você deve ter visto que quando a gente tem um Fusca, por exemplo, e esse Fusca ele colide com um caminhão, ok? No momento da colisão, um exerce uma força sobre o outro, correto? Na hora da colisão aqui, as forças elas vão ser de mesmo módulo, de mesma direção, porém de sentidos contrários. É a lei da ação e reação. Toda força que aparecer, ela tem que ter uma reação. Não aparece uma força sozinha, ok? Essas forças sempre aparecem em pares, com ação e reação. Quando o Fusca colide no caminhão, ele gera uma ação. O caminhão automaticamente gera uma reação. Então, a primeira coisa que é pedido ali é para que você diga se as forças elas vão ser igual, maior ou menor. Bem, na prática, elas vão ser igual. Não tem como ser maior ou menor, é igual. Dois objetos envolvidos numa colisão, a força que um e o outro vai sentir vai ser a principal. Aparentemente não, elas vão ser iguais, ok? Então essa responde a parte inicial. Agora vamos para a parte onde está tendo um problema ali, porque ele pergunta por que o Fusca sofre maior dano? Essa pergunta não faz muito sentido dentro do conteúdo que nós estamos estudando, porque simplesmente depende do material. Se o Fusca for de isopor, ele vai sofrer maior dano. Se o Fusca for de ferro, isso aqui, por exemplo, se você pegar um Fusca raiz, certo? Daqueles de 80 e alguma coisa, 87, e um caminhão Nutella de 2020, que parece ser feito de papel, Fusca raiz todo de ferro, é óbvio que o caminhão vai tomar um prejuízo danado, certo? Mas isso não tem a ver com o nosso conteúdo agora, tá? Agora, o que tem a ver, uma pergunta que faria sentido é qual que é arremessado mais longe? Aí faria sentido, porque o Fusca, a princípio, vai ser sempre mais leve do que um caminhão. Então, quando a gente analisa as forças e tudo mais, nós sabemos que ambos vão sentir uma força de mesmo módulo, certo? Um vai sentir a força, uma ação, o outro vai sentir a reação. Então, digamos que aqui tem uma força de 100. Um exemplo, tá? Uma força valendo 100. Um vai sofrer uma força de 100, o outro vai sofrer uma força de menos 100. Tudo é 100, tá? O sinal só indica o sentido, mas na prática o dano vai estar associado a um módulo. Ambos vão estar sentindo o mesmo módulo. Então, a princípio, ambos deveriam tomar o mesmo prejuízo. Só que tem uma coisa importante. Quando a gente olha aqui para a força, tá? A gente tem que lembrar da segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton fala que força é igual a massa vezes aceleração. Então, quando eu venho aqui e coloco um valor 100 no lugar da força, eu tenho que olhar para esses caras aqui, massa e aceleração. Note que, como eu estou tratando de um Fusca e de um caminhão, a massa de um Fusca é menor, enquanto a massa de um caminhão é maior. Vamos fazer uma comparação bem interessante. Vamos supor que a massa do Fusca vale 10, um exemplo. E a massa do caminhão, que é muito maior, vale 100. Então, quando eu pego e substituo, por exemplo, aqui, esse 10, aqui no lugar da massa, aí vem para cá, vai ficar 100 dividido por 10, eu vou ter uma aceleração do Fusca igual a 10. Porque 100, né? Massa vale 10. Coloca aqui, joga para o outro lado dividindo, vai ficar 100 dividido por 10, dá 10. Agora, se eu considerar o caminhão, a massa, vamos supor que a massa do caminhão vale 100. Aí eu coloco aqui 100.
Joga para o outro lado dividindo, 100 dividido por 100, a aceleração do caminhão vai ser 1. 100 dividido por 100 dá 1. Então, note que devido ao fato de eles terem massas diferentes, eles vão sofrer uma aceleração diferente, ok? Mas isso não está vinculado diretamente ao dano. Você sofreu uma aceleração diferente não quer dizer que aquilo ali está quebrando o carro. Se o carro for resistente, ele vai ser simplesmente arremessado, mas não necessariamente destruído, tá bom? Então, acho que a questão ficou mal formulada. O que eu acho que eles queriam perguntar era justamente por que o Fusca normalmente é arremessado mais longe. Aí tá aqui, ó. A aceleração do Fusca, ela é maior. E ambos estão sofrendo com o mesmo módulo, né? Só que aqui no caso, a aceleração do Fusca vai ser negativa, porque a força é negativa, né? Que ela vai sentir, que é a reação. O caminhão vai sentir uma força positiva, que é 100, e aí essa aqui vai ser 1, um vai ser negativo, o outro vai ser positivo, para indicar que é sentidos contrários, né? Um caminhão está aqui, vem um Fusca, eles batem, o Fusca volta, por isso que fica negativo, e o caminhão deve dar uma recuada, mas para lá eu adotei como positivo, então o caminhão recuando um pouquinho, ele segue no positivo, tá? Então, a grande questão é que, embora ambos sofram com uma força de mesmo valor, o fato da massa do Fusca ser menor quer dizer que ele vai sofrer uma aceleração maior. Com relação, por exemplo, ao caminhão, que tem uma massa muito grande, vai sofrer uma aceleração pequena, tá? Em relação ao seu módulo. Espero ter explicado, espero que vocês tenham entendido. A gente se vê na próxima questão. Valeu!